Hoje nós vamos falar sobre o jejum e se criança pode ou não participar de jejum. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e contando aqui as histórias eu vou já esclarecendo algumas dúvidas que vão surgindo acerca do jejum e também da participação das crianças. Falando inicialmente, a importância do jejum. Nós temos que entender que o jejum ele é uma disciplina espiritual, ou seja, ele tem que se tornar um hábito na vida do cristão. Assim como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, de por que ler a Bíblia e como ler a Bíblia, se você não assistiu, assista, que é uma sequência aqui, vai ser uma sequência de 12 dias acerca de assuntos onde nós devemos ser intencionais. Eu falei muito sobre essa questão de um hábito. Tem que se tornar um hábito na vida do cristão. Você jejuar, que seja toda semana estar ali, você vivendo esse propósito de jejum, de buscar a presença de Deus, de ser mais íntimo com Deus. Hoje no meu devocional eu coloquei isso. Eu tenho feito jejum por esse motivo. Eu quero mortificar a minha carne, quero estar mais sensível ao Espírito Santo. Então esse deve ser o nosso primeiro propósito de jejum, de ter um coração alinhado com a vontade de Deus. E para isso nós temos que deixar as nossas vontades, a vontade da nossa carne, que é de comer, beber, de fazer várias coisas. Aí eu vou esclarecer também a diferença entre o jejum, onde você fecha a boca, e os propósitos, onde você tira algo. Mas, deixando já bem claro, jejum, ali, o que eu tenho estudado, tem que ser tirando algum alimento físico. Se você tira aí, eu vou ficar um tempo sem acessar a internet, sem entrar em redes sociais, isso pode ser um tipo de jejum? Sim, mas isso eu gosto de chamar de propósito, porque jejum você tem que tirar alguma coisa de comer. Mas, para começar, eu preciso esclarecer o primeiro assunto, porque senão já tem gente já falando assim, ai, olha só, sejam bem-vindas, você que está entrando aí, muito obrigado, compartilha com alguém, fica até aqui o final, porque eu quero falar sobre a nossa experiência de jejum com crianças, isso vai esclarecer muito você que é pai, você que é mãe, mas eu quero esclarecer uma coisa que é muito importante. Lá em Mateus, vamos abrir aqui Mateus, no versículo 16. Vou falar aqui porque como é muito assunto, gente, não vai dar tempo. Quando eu estava organizando a live, eu falei, nossa, eu quero falar coisa demais e não dá. E é bom ter foco. Mas em Mateus, no capítulo 6, versículo 16 e 17, Jesus diz assim, quando jejuares, não vos mostreis entristecidos, assim como os hipócritas. É aquela pessoa que, o que foi que você tem? É que eu tô de jejum. Vão ali comer. Não posso, tô de jejum, tô com fome. Eu estou fazendo isso porque Deus me pediu. Sabe, aquele exagero onde a pessoa ela quer mostrar mais aquilo que ela tá fazendo do que inspirar as pessoas, ela só quer mostrar. Aí ela fica o tempo inteiro, aí não tá nem só, ela também tá no processo de reclamação, não, porque eu não posso comer isso, porque, eu tô fazendo um jejum, e aí eu tô sofrendo, e aí, isso é ser, como diz lá em Mateus 6, 16, 17, é você querer mostrar que você tá fazendo, e não é isso que eu quero fazer hoje, eu quero inspirar vocês. Eu já tenho várias e várias semanas, na verdade, já posso anos e anos fazendo jejum. E por muitas das vezes, muitas pessoas nem sabiam que eu estava fazendo jejum. E aí, aqui em Mateus, antes do capítulo 5, Jesus também fala, quando ele está falando ali do Sermão do Monte, ele fala, Mateus 5,16, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. A Bíblia ela é complementar, não dá para você pegar um versículo e usar ele e falar assim, então por conta disso que eu não posso fazer. Você tem que entender todo o contexto, tem que olhar outros versículos que vão te corroborar para você ter um entendimento. Então, antes de Jesus falar que não era para ser como os hipócritas e ficar mostrando que você está fazendo, que você está jejuando, ele vem falando também que as nossas boas obras devem ser reconhecidas por meio de todos.
Então, quando você estiver jejuando, não é para você ficar falando, não é para você ficar expondo, mas a sua paciência, a sua longanimidade, a sua tranquilidade, o Espírito Santo agindo em você tem que sobressair em relação à sua carne. Então, por isso que no início eu comecei a falar, o jejum é para mortificar a nossa carne e fortalecer o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, quando eu compartilho com vocês aqui, com humildade mesmo, falando qual que foi o processo que eu passei, quais jejuns que eu já não consegui completar, qual foi a minha experiência com os meus filhos em relação ao jejum na minha casa, não é para eu me não sei a palavra. Não é para eu ficar me gabando, não é para eu ficar falando, ai, tô de jejum, isso. Mas é para inspirar vocês e entender que o jejum é uma prática, deve se tornar um hábito e nós, principalmente aqui, eu sei que tem pais, tem aqui um amigo, gente, esse daí, Ada, ele já me ensinou muito sobre o jejum e eu agradeço a Deus porque na nossa caminhada é isso que a gente também tem que pedir ao Senhor, que Ele envie pessoas que nos ensinem a crescer com Ele, nos ensine a crescer nesses hábitos espirituais que são tão importantes no nosso fortalecimento. Deixa eu ver se fechando aqui fica melhor. Acho que vai ficar melhor, gente. Senão esse sol aqui do meu rosto vai atrapalhar um pouco. Mas nós precisamos de pessoas que nos ajude a crescer no nosso relacionamento com Deus. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Mas, levando com base nesse versículo de Mateus 5, 16, 17, eu quero compartilhar com vocês, né? Mateus 16, deixe a vossa luz brilhar. Começa daí. Sabia que quando você faz jejum, quando você vai tornando isso um hábito, e você vai tirando, que seja o parcial ou o jejum total, aonde você vai tirando algo de comer por algumas horas, o seu rosto brilha. Não é para você ficar entristecido, mas a presença do Espírito Santo tem que estar brilhando em você. Melhora a pele. Agora eu vou falar dessas coisas mais físicas, antes de eu entrar na espiritual. Mas o jejum, ele melhora a pele, melhora a saúde, a longevidade. Gente, eu tenho um exemplo na minha família. A minha avó, ela nunca gostou de comer muito e também ela não comia assim depois de certa hora. Ela não gostava de jantar. E a minha avó já está indo aí para os seus 87 anos. Ela faz 87 anos esse ano. E eu acredito que o fato dela ter esse cuidado mesmo, ela falava, tinha dias quando ela morava aqui comigo e eu ficava preocupada, uma doninha, ela estava com seus 86, não vou comer hoje, estou de jejum. Ela ficava assim. Mas era o quê? Não vejo assim várias vezes que tinha um contexto espiritual, mas para a saúde física fazia muita diferença. A minha avó tinha uma irmã que também, do mesmo jeito que ela, só que comia muito, que comia várias coisas. E essa minha tia teve o mesmo processo da doença da minha avó, que é do Alzheimer. Da minha tia foi assim, ó. De repente estava já acamada, não levantava, caiu e ficou. A minha avó não, até hoje ela é ativa. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito também com este livro aqui que eu vou falar daqui a pouco, que o jejum ele também trabalha o físico. E é importante, por isso que antes mesmo do cristão despertar verdadeiramente isso agora como um hábito, as pessoas de forma secular começaram a fazer um jejum intermitente, como forma de emagrecimento, como forma de longevidade, como forma também de ter uma coisa que eu tô percebendo. Quando você faz o jejum de tirar mesmo a comida, só fica ali na água, você fica mais concentrado. Ou seja, o jejum ele ajuda até na sua concentração. Assim, né, a respeito da saúde, eu vou falar mais numa próxima live, mas porque eu quero mesmo trazer como que eu tenho vivido isso. A minha experiência com o jejum, ela começou há alguns anos atrás. Eu tinha escolhido, assim, não me lembro exatamente o motivo, mas que toda quinta-feira eu ia jejuar. E não tinha, assim, tô começando tal hora. Eu só falava, não vou tomar café da manhã e só vou almoçar. E nesse período era o dia que exclusivamente eu tinha que ir para o trabalho lendo a Bíblia. É uma outra dúvida que ocorre muito. As pessoas falam assim, quando você está em jejum, você não pode fazer outra coisa a não ser orar, ler a Bíblia e jejuar. Gente, como que dá para fazer isso? Jesus realmente saiu, ficou 40 dias ali jejuando e orando.
até ele foi para o deserto, ele tirou esse momento, mas temos outros exemplos de jejum na Bíblia que não foi assim, igual o Esther, por exemplo. No jejum de Esther foi 3 dias e 3 noites, é um dos jejuns que a gente pode falar aqui, a gente ler na palavra de Deus que foi o jejum sem água e sem comida, o que também Moisés também ficou 40 dias sem água e sem comida, fala que ele não comeu pão e não bebeu, mas eu, assim, no meu entendimento, eu não recomendo fazer jejum sem água, porque cada um sabe o que é bom. Jejum não tem stand de regra. Por isso que eu quero falar da minha experiência. Eu não estou criando regras aqui, não estou criando nenhum conceito. A única coisa que eu quero é te incentivar a jejuar. Mas eu não recomendo fazer jejum sem água. Não recomendo. Mas eu tirava quinta-feira para jejuar e aí era o dia que eu ia ler mais a palavra de Deus, eu ia ficar mais tempo ali. Eu tirava várias vezes, eu aprendi aí. Foi antes até que eu conhecer o Adam que eu já tinha começado nesse processo, mas eu estava trabalhando, era o dia que eu segurava mais para não dar uma resposta atravessada, que às vezes a gente dá, né? Às vezes eu sou muito assim direta, quando eu ia atender o telefone, eu atendia com mais calma ainda, e era isso, sabe por quê? Além de você estar naquela intencionalidade, hoje, esse momento, eu não posso fazer nada de errado. Eu sei que o pecado, ele deve ser na nossa vida um acidente de percurso, mas a gente já sabe aonde que às vezes a gente erra. E eu sei que às vezes, no meu jeito de falar, de ser muito assim sincera ou não, eu às vezes posso até pecar. Mas tenho pedido muito a Deus esse amor, essa longanimidade. Então, e ao mesmo tempo também sabia ser muito carinhosa. Eu sei ser muito carinhosa. Cada dia que esse carinho ficava, o sorriso no rosto, porque você não pode, a gente aprendendo ali com Mateus 6, não seja hipócrita, não fique entristecido. Então, por vários anos ali na quinta-feira, eu fazia o jejum e pouquíssimas pessoas sabiam. Meu marido sabia, as pessoas ali do meu trabalho poucas vezes sabe, não, hoje eu não tô comendo, hoje eu não vou tomar café, enfim, mas não dava, não ficava, porque eu tô jejuando isso, aquilo, não, porque hoje eu tô, a não ser que é uma pessoa que você quer, já fala assim, não, eu estou de jejum, quero também, que tal você fazer, você explicar por quê, mas enfim, então por alguns anos eu fiz isso, esses jejuns às quintas-feiras, tiveram também momentos que eu acabei fazendo jejum ali, que é o chamado jejum de Daniel, onde, nossa, eu acho que é o jejum. Acho não. Eu tenho certeza que é o jejum onde as pessoas põem mais regra. Porque não está ali falando que Daniel não fazia isso, Daniel não fazia aquilo. Não, ele falava que ele escolheu se abster das iguarias do rei. E hoje, quais seriam as nossas iguarias? Às vezes, para mim, no meu caso, não. Mas, por exemplo, meu marido, o café, para ele era uma iguaria. Então, para ele tirar o café e ficar alimentando de legumes, verduras e frutas, era uma coisa. Então, mas para mim, por exemplo, tirar o café não ia fazer grande diferença. Mas para mim, uma iguaria é tirar o chocolate, que seja a bebida, chocolate, que seja a comida. Para mim seria tirar o chá. Então, mas também fiz em alguns momentos o jejum de Daniel. Mas há uma experiência assim, que mais foi transformadora na minha vida em relação ao jejum foi quando, em 2020, o nosso pastor ali da igreja que nós éramos, é mais do que um pastor, ele é sogro dos meus cunhados, o meu filho chama ele de vovô. Ele teve aquela doença, que eu não vou nem falar o nome, e estava para ser entubado. E aí a igreja se organizou, a gente se organizava ali no WhatsApp, compartilhando a palavra. Que momento assim, apesar da distância física, foi um momento de grande crescimento espiritual dentro da minha casa. E foi o que eu vivi especificamente nesse dia. Eu não sei qual foi o dia, porque na época eu não estava com o hábito de anotar. Eu já compartilhei muitas vezes aqui, eu sempre gosto de anotar as coisas que vão acontecendo. Eu tenho muitos diários e tal, mas eu não compartilhei isso ali em anotação, mas foi um dia muito especial. Eu lembro que a gente orando, já tinha dias que a gente estava orando, e aí nós fizemos o compromisso da igreja fazer um jejum naquela semana, naquele dia específico, e eu e meu marido estávamos fazendo jejum. E era assim, meu filho acordava, estava trabalhando também de home office, meu filho acordava, o café já estava ali na mesa. Normalmente eu e meu marido foi também muito precioso. Eu falo que nos momentos de dificuldade a gente cresce bastante. Eu falei isso com meu marido hoje. Foi um momento que essa Bíblia aqui foi toda assim, essa Bíblia dele, foi toda
grifada, ele estava fazendo um devocional diário do C.S. Lewis, ele compartilhava a palavra. Então meu filho descia, a gente estava ali daquele jeito. Especificamente naquele dia ele desceu, não tinha nada, nós estávamos de jejum. Aí ele perguntou, aí eu falei assim, filho, eu vou fazer seu café, espere que eu vou fazer seu leitinho da mamãe, mas eu e o papai não vamos tomar. Ele tinha por volta de quase seus 4 anos, eu já tinha completado 4 anos, não me recordo exatamente. Mas naquele dia nós explicamos para ele. Porque se tem uma coisa que nós pais temos que entender, eu quis até anotar aqui, gente, é muito importante. Ensinar as crianças desde cedo desenvolver hábitos espirituais. Você não tem que esperar ela ficar adulta para você ensinar. O Luciano Subirá, no livro dele, ele fala um pouco sobre isso, que ele via o pai dele falando, mas o pai dele não conversava sobre isso. E eu fiquei muito feliz, porque há 4 anos atrás, eu já falei com meu filho que ainda ia fazer seus 4 anos, eu falava com ele sobre isso, sobre a oração, sobre o jejum. E esse dia específico nós falamos com ele qual o motivo do jejum. Que o jejum era para mortificar nossa carne, que era para a gente estar mais sensível ao Espírito Santo, para a gente lembrar, toda vez que desse a vontade de comer, a gente interceder pela vida do nosso pastor, que era alguém que a gente amava muito e que nós queríamos que não precisasse de ser entubado, que aquela questão toda. Meu filho foi uma criança que foi bem blindada acerca desses assuntos, do que estava acontecendo. Ele demorou semanas, eu lembro que a gente entrou em março, né, dia 17 por ali. O Heitor, que hoje tem 8 anos, ele foi saber só em abril o que estava acontecendo. Aí ele via, às vezes, as pessoas de máscara, não, porque tem que usar máscara agora. Mas só em abril que eu fui começando. Então, é importante, algumas coisas você tem que tirar, porque não é importante. É importante a criança ficar sabendo, que estamos em crise, que o dólar está 5, isso, aquilo. Não vejo isso como necessário. Mas sabe o que é importante? As notícias não podem ser o guia da nossa casa. Isso que eu me lembrei agora. As notícias não podem ser o guia, mas a palavra sim. Então, você ensinar seu filho o hábito espiritual, você vivendo... porque essa frase que eu gosto tanto de dizer. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então, nós demos exemplo, falamos, e aí ele virou para nós e falou assim, eu também quero fazer jejum. Talvez um ano antes, eu fazendo algum jejum, meu irmão falou assim, você tem que pôr o Heitor para jejuar. Eu falei, mas o menino é pequeno, acho que ele tinha 2, 3, não, acho que tinha uns 2 anos. Eu falei, não, Breno, você tá, como assim? Vou pôr o Heitor para jejuar? O menino não entende nada e tal. E eu dei uma discutida ali com o meu irmão. Enfim, não pus. Aí nesse dia, ele pediu para jejuar. Eu também quero jejuar. Eu vou jejuar. Então, filho, mas você entendeu que você não vai poder tomar café, você não vai poder tomar o leitinho da mamãe. O leitinho da mamãe era o chocolate da mamãe. Que um dia eu vou compartilhar com vocês o que é isso aqui. Mas quero. Que menininho pequenininho. Ai, gente, nossa, me deixou assim, muito alegre, sabe? E ele fez o jejum. Nós tínhamos o compromisso de ir com o jejum até 12, 13 horas. Quando meu marido voltasse, ele trabalhava em uma agência de imobiliária, na Imob. Ai, foi um tempo muito precioso, eu me alegro só de lembrar. E quando ele voltasse para almoçar, que nós íamos entregar o jejum em família ali. Só que o que aconteceu? Ele tinha uns 3, 4 anos. Quando deu umas 11 horas, eu já estava trabalhando, eu combinei com ele. Fih, de manhã você já sabe que não tem assistir televisão. Então, hoje não tem assistir televisão, não tem gritaria. Foi tal propositão, porque eu trabalhava de home office, precisava dessa tranquilidade também. Então não tem, você pode brincar, você pode pegar as suas bíblias, ficar ali, fazer um desenho para o Senhor, fazer um desenho do que a gente está fazendo, tá bom? Toda vez que te der vontade de comer, você vai orar. Isso aí, gente, é um ensinamento que eu tive ali para ele, mas é algo também que eu vivo. Por quê? Assim como eu falei no início, quando eu fazia jejum, eu estava dentro do meu local de trabalho. Eu não deixei de fazer jejum porque eu estava trabalhando. Algumas pessoas têm um entendimento, igual eu já recebi crítica de pessoas até muito próximas que falam assim, não, isso que você faz não é jejum. Isso que você faz é deixar de comer. É lógico, tu deixou de comer num propósito espiritual. Mas a pessoa fala assim, eu entendi. E cita muito o que eu já falei aqui de Jesus, de Moisés, que subiu para o monte, ficou lá 40 dias jejuando e orando e pedindo ao Senhor. Sim, só que nós, da forma, na nossa cultura hoje, tudo que nós precisamos fazer, você não pode tirar 40 dias para ficar fazendo isso.
Não pode, não é nem saudável. Assim, de maneira como sociedade. Se você tiver num retiro espiritual, onde você tá ali o propósito, várias pessoas juntas para fazer isso, ok. Mas aí você vai, assim, às vezes as pessoas, e a justificativa é essa: eu não vou fazer jejum porque eu não posso tirar um dia para fazer isso. Então você vai deixar de fazer algo que tem que ser um hábito na vida do cristão? Então, é algo que tem que refletir. Não existe uma regra para falar assim, durante o jejum você não pode fazer isso. Lógico, durante o jejum você não vai brigar, não vai ficar falando igual eu falei aqui com vocês, não vai ficar, vai ser mais sensível, mais tranquilo ao falar, ter mais paciência. Durante o jejum você não vai ficar reclamando que, eu tô de jejum, então não posso, não vou nessa festa porque eu sou de jejum. Eu fiz um jejum, saí de um jejum agora de 100 dias, tirando o trigo. E nesses 100 dias eu fui em várias festas. Teve festas que eu fui que eu não tinha nada lá para comer. E aí eu já tirei como base, falei assim, eu tenho que começar a levar. Mas não fiquei reclamando, não quero. Ai, não é isso, gente. Não é algo, não é para você ficar entristecida, é para você se alegrar e falar assim, nossa, eu tô conseguindo. Eu ficava lá com a minha água, teve uma festa que eu ficava só na minha água, assim, ó. Porque além de fazer jejum, eu já não tomo refrigerante. É um propósito para a vida mesmo, até. Eu falo, só hoje eu não vou. Naquele dia me deu vontade. Eu não podia pelo menos tomar um refrigerante, né? Porque refrigerante tem à vontade. Mas eu não tomo refrigerante, não bebo bebida alcoólica. Tem gente que fala assim, você já tá virando uma chata, porque eu não como, mas também salsicha. Tirei isso pela minha saúde. E é algo que o jejum também vai trazendo. Você vai pesquisando mais, você vai aprendendo mais, você vai percebendo que muitas coisas não devem entrar no templo do Espírito Santo, que é aqui. Gente, nós aqui na minha casa, nós éramos fãs número 1 de salsicha e de cachorro-quente. Inclusive, o meu marido tem até uma receita aí no nosso YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha aí esse vídeo. Aproveita, mas falando dessa receita, que é uma das receitas muito vistas no nosso canal, ensinando a fazer o cachorro-quente do papai. E hoje eu não como mais cachorro-quente. Quando eu quero fazer cachorro-quente, estou criando ali umas ideias, mas ainda não é hora de compartilhar. Mas voltando aqui, às vezes eu me empolgo. Mas foi algo, gente. Aí meu filho, voltando à história do Heitor, quando eu olhei por volta de 11 e meia, ele começou a falar, ai mãe, eu quero parar meu jejum, porque eu tô com muita fome, eu já orei muito pela vida do pastor. Aí eu falei assim, tá bom filho, vou lá, a mamãe vai fazer então pra você o café e depois a gente almoça juntos, tá bom? Quando o papai chegar. E fiz pra ele o café que eu digo é o leite, o pão com queijo e tal. Oramos, ele entregou o jejum, que é importante. Quando você começar o jejum, você orar, Deus, estou começando aqui e falar, quero ser mais íntimo do Senhor, quero ouvir a tua voz, quero estar sensível. E quando você finalizar também é a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre me dá esse constrangimento, sempre quando eu vou entregar o jejum, seja um jejum grande ou um jejum menor, eu sempre fico constrangida em falar com Deus, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer para mim chegar mais perto do Senhor. Então, essa é a minha experiência, eu queria compartilhar com vocês. E nessa experiência aqui, a respeito do jejum, falar, né, dessa sinceridade, da imperfeição. Até anotei, isso aqui é uma coisa que a gente nunca vai ser perfeito. Não é porque eu estou fazendo jejum, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço isso aqui, que eu vou ser perfeito. De jeito nenhum. Cada dia mais que a gente vai se comprometendo com esses hábitos espirituais, nós percebemos que nós somos seres imperfeitos, que precisamos mais e mais de Deus. E eu fico muito feliz porque é isso, é você se tornar íntimo e ver quão degradante você é e quão nós precisamos do Senhor dia após dia para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E é um versículo que eu me lembro muito, eu sei que o contexto dele especificamente está em 2 Coríntios, acho que eu anotei, foi no meu devocional, mas que fala que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte em Deus. Eu sei que o contexto ali, Paulo está falando de tudo que ele já passou de necessidade, das perseguições que ele teve, mas eu me sinto muito assim, que quando eu estou ali, principalmente os jejuns mais longos, onde você vai chegando assim, já vai ficando cansado. Ó, Flávio Braga cansado. Seja bem-vindo, meu irmão.
Quando você vai ficando cansada ali, você vai sentindo aquela fraqueza. Quando você tá num jejum também de muito tempo, você começa a sentir muito falta daquilo que você tirou, você começa a perceber que você não precisa daquilo para você viver. O que a gente precisa é da presença de Deus para você viver, para nós vivermos do fôlego de vida. Então que a gente pode tirar todas essas coisas, mas nós precisamos do fôlego de vida. Seja bem-vindo, Jimmy. O Jimmy tá lá no nosso grupo do Desafio dos 12 Dias. Mas, para concluir, eu quero fazer aqui responder algumas perguntas que eu vim falando aqui. Eu quero frisar, porque eu vim falando aqui quando eu contei da minha experiência com o jejum, da experiência do meu filho de participar de um jejum. E quero falar um pouco mais para você que é pai, você que é mãe. É importante nós colocarmos ele sim. Com 4 anos foi meu filho que se propôs. Depois disso, ele entrou em outros jejuns, principalmente jejuns. Valeu você, Jimmy, você que está ali compartilhando conosco. Muito obrigada a sua presença. Mas, Jimmy, me fala aí, você está participando também, está fazendo jejum? Conta a sua experiência. Eu contei aqui minha experiência e nesse contar da minha experiência, eu vim falando de algumas dúvidas que surgem. E nessas dúvidas da criança participar, todo mundo sabe que o que eu mais gosto de falar mas é isso aqui, ó, pais intencionais. Por isso que eu gosto muito e eu tenho essa experiência, eu tenho vivido essa experiência. Uma das minhas experiências com os meus filhos é o seguinte, o Heitor, ele já fez vários jejuns parciais, onde depois, quando ele foi crescendo, eu venho falando com ele, filho, vamos tirar uma semana aqui de doce, em jejum e tal, gente, e é legal quando ele chega da escola, sem perceber, nós estávamos fazendo a mentoria Pais Intencionais, e na mentoria, cada semana existe um jejum proposto, e ali na mentoria, na semana, que foi a semana, ia ter alguma festa, acho que é a semana das crianças, era a semana das crianças, ele me chega aqui com tanto de bala. Olha, mãe, o tanto de bala que eu ganhei, doce, teve bolo na escola. Eu falei, meu Deus, justamente nessa semana que você tá de jejum de doce, ele, mas eu não comi, eu vou guardar tudo e vou ficar com muito. Gente, a empolgação dele, tipo assim, tá, de acumular. Mas eu achei muito legal o fato dele nem eu fiquei falando na cabeça dele. A Caroline, seja bem-vinda, Caroline. Conheci a Caroline lá em Cabo Frio, essa mania de gostar de conversar muito, e conectei a ela, seja bem-vinda. E ela conheceu o Heitor, o Davi, mas nesse dia o Heitor me mostrou também essa questão da força que a criança já tem para ter disciplina. E quanto mais nós pais vamos incentivando eles a terem a disciplina, mais eles vão desenvolvendo isso. Então o Heitor já fez vários jejuns parciais, já fez outros jejuns também, de tirar por algum tempo o alimento. Ontem o Davi eu ainda não chamei, o Jimmy tá falando aqui que o filho dele de 14 anos retirou os doces esses dias, e foi bem difícil para ele, mas foi bom. E é difícil, gente, se é difícil para nós, porque às vezes o doce é algo que chama muita atenção dele, mas e para nós? Eu não pensava que seria tão difícil como foi tirar o trigo durante 100 dias. No início, parecia algo assim, tá indo. Mas nesse período a gente viajou, nós fomos para diversas festas. Então, mas foi difícil, mas isso mostra a nossa vulnerabilidade e nos torna mais dependente de Deus. E é isso que nós precisamos de falar com os nossos filhos. E ontem o Davi falou comigo, a gente tá vindo jantar. O Davi, acho que tanto dele ouvir falando de jejum, e eu tô conversando muito sobre jejum com meu marido, falando com o Heitor, conversando com o Heitor sobre jejum. Aí nós fomos jantar, o Davi foi vir e falou assim, eu tô de jejum. Por que, filho, você tá de jejum? Eu tô de jejum, vou comer. Então, ou seja, ainda não tem a maturidade, eu concordo, para você falar assim, meu filho, jejum é isso e isso, vão fazer. Não, mas ele tá vendo, ele tá sendo ensinado. Por quê? Nós precisamos ter essa atenção, que o nosso maior transbordo, nosso maior compartilhar tem que ser dentro da nossa casa. Então, é isso que eu venho fazendo. Mas
E podemos falar sim de jejum, que é a primeira dúvida. Podemos falar que estamos jejuando? Podemos. Senão, a gente não saberia que Jesus jejuou durante 40 dias. Nós não saberíamos que Moisés ficou. Está ali na Bíblia. E é algo que a gente deve falar para inspirar as outras pessoas. E não procurando elogios. Nossa, você está de jejum. Não, é para inspirar. Então, dentro de casa, principalmente, não seja aquele que esconde que está fazendo alguma coisa. Por quê? Vou falar de novo. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Se seu filho está vendo você fazer, como eu acabei de falar aqui do Davi, que ele vê a gente fazer, a gente está falando, nós estamos aí no 12 dias. Eu estou fazendo 12 dias desse propósito de jejum, oração e leitura da palavra. Então, tenho falado com o Heitor, meu marido também está. Então, eles estão percebendo. Então, não vejo problema em falar de jejum. Segunda pergunta que surge muito: como saber se eu estou jejuando de maneira certa? Ô, gente, Deus conhece o nosso coração sincero. Se você estiver buscando a Deus, dedicando o tempo de oração, leitura da palavra, você está vendo, quando você faz alguma coisa, você já logo sente, já tem o coração arrependido, você está fazendo a coisa certa. Então não tem uma regra assim, não é para você aparecer espiritual diante dos outros, mas é diante de Deus que conhece o seu coração. Acho que voltou. Mas uma outra pergunta que surge muito, eu que faço a mentoria Pais Intencionais, as pessoas, quando eu falo, gente, pode colocar seu filho para jejuar, chama ele, principalmente que lá, que nós temos como base é o jejum parcial, é o jejum onde você tira um alimento por um certo tempo. Sim, desde que seja algo adaptado para a idade, o jejum parcial ele é muito adaptado para a idade. Então, você vai dar orientação, você vai ser uma oportunidade de ensinar e é uma jornada de crescimento. Então, criança pode. E se eu não conseguir completar o jejum? Eu falei do Heitor ali, que não conseguiu completar o jejum. Mas e quantas vezes que eu não consegui completar o jejum? Compartilhando com vocês um desafio meu para esse período aqui dos 12 dias é chegar num dia de 24 horas de jejum espiritual. Eu já fiz mais de 24 horas de jejum que não era espiritual. E hoje eu sinto a necessidade de fazer esse jejum onde eu comecei a orar, Deus, comecei. E até a 24 horas, até dar 24 horas. E nesse período tá orando, tá lendo a palavra, está mais sensível ao Espírito Santo. No ano passado, eu como estou ainda lactante, mas enfim, no ano passado eu me propus a fazer um jejum de 24 horas e ali por volta das 17 horas eu já não estava aguentando. E eu entreguei o jejum. E é algo assim, não é você achar que por isso você... Na hora a gente fica muito triste, nossa, tava quase. Mas às vezes não vai conseguir. E nem por isso mostra de novo aquilo que eu falei, a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição. E de saber que não é as nossas obras. Porque o jejum, gente, não é para... estou fazendo um jejum para agradar a Deus. Não. Você está cumprindo um hábito espiritual que é para sua edificação. Sabe o que agrada a Deus? São coisas que vai ter na eternidade. O amor agrada a Deus. Não estou falando que jejum não agrada não, porque senão depois vai entender errado. Mas jejuar, ler a palavra, orar, essas coisas nós fazemos hoje porque nós não estamos ali unidos no Senhor, como vamos estar na eternidade. Então, a Bíblia, até falo muito isso. No vídeo de ontem que eu falei como ler a Bíblia. Uma coisa muito importante, a Bíblia nós precisamos dela aqui agora. De ter essa inspiração, esse mapa que vai nos conduzir até a eternidade com o Senhor. Depois que passou esse período aqui na Terra, eu não vou precisar mais da Bíblia. Então ela tem que ser usada agora, é usada mesmo. Tem gente que não gosta dessa frase aí. Cris Alves, seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada por estar aqui. O Erlon também. Muito obrigada por estarem aqui, gente, ouvindo sobre o jejum. Mas, então vamos entender que o jejum, ele não é para agradar a Deus. O jejum é para agradar você, sabe por quê? O seu espírito precisa, sua alma precisa. E ele vai mortificar a sua carne, que já é alimentada demais. E eu sei bem pouquinho de jejum, estou compartilhando o que eu vivi, por isso que eu falei sobre o que eu vivi. No final da leitura do livro eu vou querer compartilhar mais, mas eu quero indicar para vocês este livro. Nossa, eu estava
com muita vontade de ler esse livro, A Cultura do Jejum. Então, tô quase chegando aqui à metade dele. É do Luciano Subirá, uma pessoa assim que tem ampla experiência com jejum. Ele já fez jejum de 40 dias, compartilhou ali nas redes sociais dele. Ele é um pastor assim que para mim é uma referência hoje na nossa geração. E se você quiser adquirir o livro, compra aí no meu link da Amazon, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e também tem no meu link ali do Instagram. É um livro assim que nos ajuda muito a fazer isso, ó. Sabe o que é o jejum? Para você entrar no nível mais profundo de intimidade com Deus. Esse é o motivo do jejum. Então, para que fazer o jejum? É para isso, para você entrar no nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E aí o propósito do jejum é ser íntimo de Deus, ouvir a voz dele, e às vezes você vai encontrando outros propósitos. Um dos propósitos que eu, como mãe, eu como criadora do método Pais Intencionais, eu encontrei foi: o jejum me ajuda a ter mais paciência com os meus filhos. Sim, toda vez que eu estou no jejum ali parcial, tirando alguma coisa, e aí eu quero lembrar, aí eu lembro de orar, eu lembro: ai, meu Deus, eu preciso de ter mais paciência, eu preciso de ter mais amor, eu preciso de pegar 1 Coríntios 13, tem uma aula sobre 1 Coríntios 13, falando sobre cada um ali daqueles pontos do que é o verdadeiro amor. Aí eu me lembro. Então, o jejum me ajuda nisso, nesse treinamento de filhos. E você vai também encontrando outros propósitos que estejam alinhados com o coração de Deus. Mas era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado por terem estado até aqui. Compartilhe essa live com alguém, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e que você seja abençoado e que você tenha o coração comprometido de fazer um jejum, fazer vários jejuns para estar mais íntimo do Senhor e sensível à voz dele. Muito obrigada e até mais.